Luiz Carlos Pacheco, graduado e licenciado em Filosofia pela UFPR, pós-graduado em Agronegócios, curso de Análise Técnica e Fundamental em Chicago, em 1978. Também cursou Administração de Empresas, Comércio Exterior, entre 1970 e 74 na Unicinos de São Leopoldo. Mais de 43 anos de atuação nos mercados de grãos como corretor, gerente de cooperativa, analista de mercado agropecuária por 34 anos, tendo ministrado mais de 200 cursos e palestras em universidades e empresas em 20 estados do Brasil e no exterior, Estados Unidos, França, Argentina, Paraguai e Bolívia. Sua palestra de hoje será Perspectivas dos Mercados Sustentáveis. Todos me conhecem, meu nome é Luiz Carlos Pacheco e, além de trabalhar no agronegócio há 45 anos, como especialista em comercialização de grãos, pouca gente sabe que eu também sou formado em filosofia pura pela Universidade Federal do Paraná. Atendi ao convite do Roberto para falar sobre agrotóxico. Só que eu resolvi abordar o assunto de uma maneira totalmente diferente e inesperada, sob o aspecto mais amplo, mais total do agrotóxico, do agroquímico, do agronegócio. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo no universo é química. Nada escapa aos elementos químicos. Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que existe na natureza, inclusive nós mesmos, somos resultado da conjunção maior ou menor de elementos químicos. A vida na Terra começou com a junção de elementos químicos, com a fusão de elementos químicos, que em bilhões de anos foram se desenvolvendo e tal. Primeiro demorou trilhões de anos para criar o primeiro elemento químico. Depois, bilhões de anos para eles se juntarem e fundirem, e mais bilhões de anos para chegar aos planetas, às estrelas, ao universo inteiro. Tudo é químico. Inclusive a nossa própria vida é química. É a junção de elementos químicos que foram se agregando aqui e ali, de água, a água já é uma fusão de elementos químicos, né? Hidrogênio, oxigênio e assim por diante. Eu não sou engenheiro químico, não sei falar sobre isso. Mas todos nós, esses são conceitos simples que a gente pode entender facilmente. Então, a vida na Terra é feita de elementos químicos. O nosso próprio corpo é a junção de elementos químicos. Tudo que nós temos, cartilagens, ossos, carnes, nervos, cérebro, sangue, tudo isso é composto de diferentes graduações ou de diferentes fusões de elementos químicos. A gente sabe isso quando vai fazer um exame médico. O médico vai no médico, tem lá alguma coisa, o médico pede exame, a gente tira exame ou tira a urina, e o que faz? Isso vai para um laboratório. O que o laboratorista faz? Ele examina os elementos químicos que estão presentes no sangue, na urina ou em outras substâncias, para determinar a deficiência ou não de alguma coisa, ou excesso de alguma coisa, de algum elemento químico. E aí o exame volta para o médico, e o médico diz assim: você tem que tomar tal remédio que é para repor alguma coisa que você perdeu, que seu organismo perdeu, ou para curar alguma coisa que o seu organismo tem em excesso e assim por diante. Mas o que é o remédio? O remédio é um composto químico que vai melhorar o nosso corpo, curar o nosso corpo, desenvolver o nosso corpo. Isso tudo é feito pelos cientistas.
Na filosofia a gente estuda que até o final da Idade Média, a inteligência humana estava voltada para os assuntos celestiais, o sexo dos anjos, se Deus era assim ou era assado, ou se tal dogma era assim ou era assado, até que chegou um soldado francês chamado René Descartes, que diz assim, olha, nós estamos usando mal a nossa inteligência. Vamos baixar a nossa visão do céu para a terra, vamos olhar a terra e vamos estudar a terra e as coisas que nos cercam para nos ajudar a viver melhor. Então, René Descartes teve a grande visão de mudar o ângulo de visão dos filósofos, trazer para a terra e começar a observar a terra e os fenômenos da terra e os fenômenos que aconteciam com o próprio homem. Dessa observação desses fenômenos, começaram a se desenvolver todas as ciências que nós conhecemos hoje, medicina, psicologia, química, física, matemática. Leibniz foi matemático. No princípio, todos os filósofos eram também matemáticos ou físicos. Leibniz era um grande matemático. Descartes era um grande matemático, famoso a equação cartesiana e assim por diante. Então, a gente começou a estudar os componentes da vida que nos cercavam e a nossa própria vida mesmo. Medicina, o corpo humano foi começado a estudar. E aí nasceram as ciências todas, que redundou nesse mundo melhor que nós temos hoje a partir de 1500, mais ou menos, que foi o fim da Idade Média, quando a humanidade deu um grande salto de conhecimento e de conhecimento da Terra, mas também conhecimento de natureza, a desenvolver instrumentos que nos ajudam. Muito bem. Em 1915, mais ou menos, 1920, por aí, teve uma manchete num jornal do Rio de Janeiro dizendo que uma carruagem tinha atropelado uma senhora idosa de 42 anos. Imaginem vocês. Era uma velha quem tinha 42 anos em 1917. De lá para cá, a ciência evoluiu muito. E hoje, uma senhora com 42 anos, está em pleno vigor da juventude ainda. É muito linda, muito bonita, muito ativa, muito tudo. Ela é tudo menos uma velha. Uma pessoa com 71 anos, eu tenho 71 anos, estou ativo, lindo, bonito, maravilhoso, como vocês estão me vendo. Então, eu seria um velho decrépito em 2020, mais ou menos. Então, o que permitiu a ciência fazer com que, em 1917, 1920, uma pessoa ser considerada velha chegasse aos 80 anos com uma disposição grande? Isso foi a ciência, isso foram os cientistas. Isso foi a química. O que os cientistas fazem? Eles estudam o corpo humano, melhoram, vê as deficiências que a idade gasta em cada parte do corpo humano, criam um produto químico para repor essas deficiências. Então vai dar prolongamento à vida de cada parte do corpo humano desgastada, e assim você pode chegar aos 50, 60, 70, 80, 100 anos. Dizem que dentro de em 2030 a gente vai poder chegar aos 150 anos tranquilamente. Eu acredito nisso porque o conhecimento científico se dá num crescimento exponencial. Mas aonde eu quero chegar? Tudo isso é feito na base da química. Os cientistas estudam a química do qual é composto o corpo humano, e criam remédios, e criam emulsões, e criam drogas, chamadas drogas, que melhoram a vida das pessoas, que repõem as coisas que a gente perde, que o corpo humano perde à medida que vai vivendo. Onde eu quero chegar?
A mesma coisa acontece com a terra. A mesma coisa acontece com os produtos que nós plantamos na terra. Os cientistas se debruçam sobre a terra, estudam a composição da terra, vê o que tem, o que não tem, o que falta, o que tem em excesso, para tornar a terra fecunda, devolver a fecundidade à terra e aumentar a fecundidade da terra, para que ela produza mais, porque nós precisamos que isso aconteça, porque é da terra que nós retiramos os nossos alimentos. Então, esses remédios aplicados à terra são os chamados agroquímicos, que muita gente maldosamente chama de agrotóxico. Agrotóxico e agroquímico é a mesma coisa. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Todo mundo sabe. O remédio e o veneno são a mesma coisa. A diferença é a dose. Todo mundo sabe de 500 mil histórias de gente que tomou remédio em excesso para se suicidar. É uma das formas de suicídio. Tomar remédio em excesso. Quer dizer, o remédio é uma coisa para fazer bem, mas tomado em excesso mata. Água. O ser humano não vive sem água, mas água em excesso afoga a pessoa e mata também. Então, tudo que é excessivo, tudo que é em excesso, faz mal à natureza, faz mal ao ser humano e faz mal a tudo. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia de agrotóxico. Não existe agrotóxico, não existe veneno. Não existe veneno colocado nas lavouras. Existe remédio aplicado à terra, existe remédio aplicado às plantas para combater pragas, para melhorar a qualidade dos alimentos e melhorar a qualidade das lavouras. Agora, se esses agroquímicos forem aplicados em excesso, concordo que fazem mal. Agora, não deve se aplicar em excesso. Nada deve ser feito em excesso na vida. Nada. Alegria em excesso também faz mal. Então tudo tem que ser a sua dose. Então eu acho que nós temos que mudar o conceito de agroquímico, mudar o conceito de agrotóxico. Nós temos que respeitar as pesquisas científicas que são feitas para melhorar a sobrevivência da humanidade e prolongar a sobrevivência da humanidade, tanto no nosso corpo, através dos remédios, quanto na natureza, através do alimento que nós comemos. Então isso é um conceito que tem que ser modificado um pouquinho, porque tudo é para o melhor. Pode não ser aplicado da melhor maneira, pode ser feito em excesso, mas aí tem que se coibir os excessos. Então existem leis para isso, existem normas agronômicas para serem seguidas, para não haver excessos. Mas, se tudo for feito dentro dos conformes, tudo isso é feito para melhorar a condição do homem sobre a terra. E como nós já estamos superpovoando a terra, a ciência também estudando os elementos químicos, está fazendo combustão, está fazendo foguetes para mandar o homem para outros lugares, para ver se ele encontra mais lugar lá para ele sobreviver. Mas tudo isso é química, tudo isso tem a mesma raiz, tudo isso vem do mesmo ponto de partida, que é a química, que são as pessoas mais importantes dessa terra, são os químicos, para a sua sobrevivência, para o seu conforto e para a sua melhor disposição. Então eu acho que nós temos que respeitar as pesquisas agronômicas, as pesquisas científicas que são colocadas para fazer isso, e não ser aqueles pentelhos que combatem tudo. Combate por combater, sem nenhum conhecimento de causa, sem nem saber de onde vem, nem para onde vai. Aproveitando o gancho aqui, eu me lembro que numa vez, numa aula na faculdade, eu tive que combater um outro aluno lá que estava falando sem conhecimento de causa sobre o desmatamento na Amazônia. Ele dizia que não se pode derrubar a floresta.
Não se podia ter derrubado a Mata Atlântica. Eu falei, muito bem, muito bem. Você acha isso? Acho isso. Muito bem. Então você vai na sua casa, derrube a sua casa e replante a Mata Atlântica lá. Quer dizer, para nós fazermos as nossas cidades aqui, para o lugar onde a gente vive, pode derrubar a floresta. Agora, lá na Amazônia, não se pode derrubar porque não é a nossa casa, não nos atinge diretamente. Claro que atinge. De lá vem o alimento do mundo. O Brasil sustenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo com aquilo que planta aqui de soja, de milho, de trigo, de café, de arroz, de um monte de coisas. Então, embora a gente não veja a ação da ciência, ela atinge a toda a humanidade como um todo. Então, essa é a primeira parte da minha palestra. A segunda parte da minha palestra diz respeito à economia do agronegócio. Em primeiro lugar, se nós plantássemos apenas hortifrutigranjeiros, a humanidade não sobreviveria. No mundo inteiro não se plantam hortifrutigranjeiros suficientes para alimentar 7 bilhões de pessoas. Tem que haver lavouras extensivas, criadas em grandes extensões. Por quê? Porque nem todo mundo trabalha na lavoura. A maioria das pessoas que se dedicam aos hortifrutigranjeiros, imensa maioria, trabalham para a sua própria sobrevivência. Planta para eles comerem. Sobram um pouquinho que eles vendem para o vizinho ou trocam com alguma coisa para terem alguma renda. Mas é muito pouco, é insuficiente para alimentar aqueles que não plantam. Tem, dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, mais ou menos uns 5 bilhões de pessoas não plantam um pé de nada na vida. Moram num apartamento e andam de carro, moram em cidades, moram em arranha-céus, não tem 1 metro de terra para plantar nada. Então, alguém tem que plantar por eles. Alguém tem que plantar para si e para mais 5, 10, 20, 30 pessoas, para que eles possam comer. Então, tem que haver produção extensiva das coisas no mundo inteiro. É por isso que tem grandes lavouras de arroz, grandes lavouras de café, grandes lavouras de soja, grandes lavouras de milho, grande extensão de terra dedicada à criação de gado, de ovelhas, de caprinos, de suínos e de frangos, de aves, assim por diante. Então, mais ou menos 2 bilhões de pessoas têm que trabalhar e produzir alimentos para que os outros 5 bilhões de pessoas comam, se alimentem e tenham uma vida razoável, do ponto de vista alimentar. Então tem que haver produções extensivas das coisas, de todas as coisas. E o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de alimentos. Como eu disse, nós alimentamos mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo, ao redor do mundo. Com as coisas que nós fazemos aqui, só aqui são mais ou menos 210 milhões de pessoas, e com aquilo que a gente exporta, misturado com outras coisas que outros países exportam, chegam a alimentar mais 1 bilhão de pessoas de uma maneira direta. Os dados da economia gerada pelo agronegócio no Brasil, o agronegócio gera mais ou menos 20 milhões de empregos no Brasil. Isso é 80% aliás, isso é 20% da mão de obra nacional. Quer dizer, a cada 10 trabalhadores no Brasil, 2 são do agronegócio. Se você tira esses 2 aí, os outros 8 não comem. Então, você não pode ser contra o agronegócio.
Como a agricultura é extensiva, você tem que pegar uma grande extensão de terra para plantar abobrinha, para plantar cenoura, para plantar tomate, para plantar maçã, para plantar laranja, para plantar soja, para plantar milho, para criar boi, para criar ovinos, caprinos, para criar frangos. Então, tem que se desmatar. Você tem que limpar aquela terra para poder plantar alguma coisa que seja comestível. Ou vocês acham que o óleo de cozinha vem da onde? Vem do supermercado? Que a carne de porco vem do supermercado, como tem muita gente que acha? Não. Isso aí vem de porções de terra que foram desmatadas para a produção de alimento humano. Isso que no Brasil, nós só usamos 12% da nossa terra agriculturável para produzir alimentos. 12%. Então, 88% ainda tem outros destinos. Cidades, rodovias, alguma coisa, mais ou menos uns 7% é para criação de gado. E então, sobra mais ou menos 57% de mata nativa, intocada, que ninguém toca para produzir oxigênio para os pulmões do mundo. Então, nós estamos cumprindo perfeitamente os nossos objetivos de produzir alimentos e produzir oxigênio para o mundo também. Esses alimentos que nós produzimos, por sua vez, produzem dinheiro, muito dinheiro. Em torno de 320 bilhões de dólares por ano nós produzimos. Esse dinheiro produzido pelo agronegócio sustenta não só as famílias que ganham esse dinheiro, mas também sustentam outras famílias na cidade, principalmente aquelas que recebem Bolsa Família, por exemplo, ou benefícios do governo. Por quê? Porque o agronegócio recolhe para os cofres públicos algo em torno de 100 bilhões de reais por ano. É esse dinheiro que vai para o caixa do governo e o governo pega e distribui para o Bolsa Família, para o Bolsa Gás, para o Bolsa Luz, para dar emprego para uma porção de gente que não tem emprego, para sustentar os políticos, para tudo que vocês conhecem. Então, só de impostos, o agronegócio paga mais ou menos 100 bilhões de impostos diretos, fora os impostos indiretos, que seria 4 vezes mais que isso. Então, você não pode tirar isso do Brasil. Se você tirar isso do Brasil, o país quebra. Não vai ter mais Bolsa Família, não vai ter mais ajuda do governo. O governo não vai ter dinheiro para nada se quebrar o agronegócio. E o agronegócio, para funcionar, precisa de agroquímico. Senão ele não funciona, porque a terra se desgasta. É como o nosso corpo. O nosso corpo, quando fica com 70 anos, está cheio de problemas. Eu tenho que ir no médico a cada 15 dias, 20 dias, porque sempre me dá alguma coisa diferente. Eu tenho 71 anos, então o nosso corpo se desgasta, a terra se desgasta. Tem que ser repostos na terra elementos que reponham a fecundidade da terra, como eu disse antes. Então, o Brasil precisa gerar divisas para comprar ureia lá na Rússia, na Ucrânia, para comprar produtos químicos que vêm do Marrocos, do norte da África e tal, e vender, em contrapartida, vender soja, milho, trigo, frango, café, laranja, suco de laranja e arroz e o que for. Então, para que a nossa terra continue progredindo, tem que haver negócio, tem que haver uma troca. Nós precisamos comprar coisas que faltam aqui no Brasil, lá fora, e a gente mistura isso com a terra e ela produz e nós devolvemos isso para o exterior em forma de alimentos que sustentam o mundo. Então eu acho que nós temos que mudar um pouquinho a nossa visão do agronegócio. Nós temos que ver dentro de uma maneira total, de uma maneira
global, aonde nós estamos inseridos, aonde o agronegócio está inserido, aonde o agrotóxico está inserido e porque ele é não só importante, ele é vital para a nossa sobrevivência. Se você não tivesse tomado remédio na sua vida, certamente você já teria morrido. Você não teria a idade que tem. Se o seu pai e a sua mãe não tivessem tomado remédio, eles não teriam a idade avançada que tem. Se você, agricultor, não tivesse colocado agrotóxico, agroquímico na sua terra, você não produziria alimento, porque a terra já estaria estéril. Já são 60 anos que o Brasil vem plantando soja. Se a gente não tivesse reposto os químicos que a terra colocou na soja, a gente tem que repor isso. Então a terra estaria estéril já hoje. Então, daí vem a importância do agroquímico na nossa vida e na vida do agronegócio, não só como uma visão da importância do que é químico, mas também a importância da economia. O agronegócio, o negócio de alimentos no Brasil e no mundo produz bilhões de dólares, para citar uma moeda comum a todos os países, que movimentam a economia, que dão empregos, sustentam a vida das pessoas que trabalham no agronegócio e essas pessoas, por sua vez, produzem alimentos que as outras pessoas que não trabalham no agronegócio precisam para sobreviver. E o agronegócio também produz muitos remédios, a lecitina de soja é base para uma porção de remédios, e assim por diante. E por aí vai. Além disso, só para as mulheres, o agronegócio é base para fazer cosméticos. As mulheres são mais bonitas por causa dos elementos químicos que são usados para se colocar nos elementos extraídos da natureza para fazer aqueles milhares de cosméticos que a indústria da cosmética. E que vai dizer para sua esposa que ela não tem que usar cosmético para ver se você entra em casa hoje à noite. Então, tudo é química. Tudo é necessário para a nossa sobrevivência como seres humanos. Inclusive na área na parte de alimentação. Inclusive na agricultura. Então, os agrotóxicos são um nome feio dado para os agroquímicos, que é a química voltada para a ciência da agricultura, para o desenvolvimento da agricultura. E nós temos que ter muito respeito por isso, muita gratidão por isso, gratidão por todos aqueles cientistas que se debruçam sobre a natureza para estudar a sua composição química, para ver como é que essa composição química pode ser melhor e pode ajudar na produção de alimentos mais e melhores para a nossa saúde e para a nossa vida. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção de todos e eu espero ter sido útil nessa oportunidade.